deste ano, junto aos senhores. Senhor diretor titular do Departamento da Defesa e Segurança da Fiesp, Carlos Herani de Aguiar. Eu queria, usando aqui uma frase que eu gosto muito do Benjamin Franklin, quando dizia que aqueles que abrem mão da liberdade essencial e perene por um pouco de segurança temporária não são merecedores nem de segurança, nem tampouco de liberdade. O que nós fazemos aqui hoje, na verdade, é essa juntada, nós das Forças Armadas, vou listar aqui alguns companheiros, com a indústria, né? Essa somatória daqueles que responsáveis pela segurança do país, pela defesa, os senhores produtores do material que nos interessa, né? Principalmente do material nacional, que tanto nós ligamos. Esta é a soma, é o resultado melhor que nós poderíamos ter para a manutenção da nossa segurança, da nossa defesa, da nossa soberania, e brigamos cada vez mais, os três comandantes e o nosso ministro, para que a gente possa cada vez mais intensificar a condução das nossas aquisições dentro dos produtos de defesa do nosso país. E o momento hoje, a geopolítica hoje, os discursos dos grandes líderes mostram que cada vez mais os países têm que se interiorizar, verticalizar suas produções, e isso nós temos que buscar. Sou presidente do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa, SIND, Carlos Frederico Queiroz de Aguiar, filho do Fred. Sou vice-presidente da Fiesp, diretor titular adjunto do Departamento de Defesa e Segurança, Dagmar, Oswaldo Paiolo, grande amigo de longa data. Presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, Luiz Carlos Paiva Teixeira, importantíssimo nós das Forças Armadas. Eu acho que a presença desses segmentos nesta mesa aqui nos dá um grande alento em função da unificação cada vez maior da nossa indústria de defesa. Não estão aqui aleatoriamente, cada um tem uma motivação especial para essa presença. Senhor diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, Tenente Pedro Eduardo Ricardo Augusto Fonseca Neubes, Brigadeiro Neubes, teve uma grande passagem, uma experiência muito grande da aerologística, mas hoje assume neste ano nossa ciência e tecnologia. Será, dentro do Alto Comando Aeronáutico, aquela figura mais importante dessa relação direta com a LADA e esta, né, uma empresa pública, com a indústria nacional. Senhor chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa, o Tenente Pedro Eduardo Valcir José de Castilho Araújo, Brigadeiro Valcir, que está na defesa, mas é quem tem feito a modelagem, a busca dos melhores modelos de negócio, de ações extra-força nós estamos fazendo. Por exemplo, o ITA em Fortaleza, um modelo bastante interessante, a gente ampliando a nossa capacidade de formação de engenheiros de alto nível, né, descentralizando um pouco aqui do núcleo de São José dos Campos, criando 3 novos cursos em Fortaleza. E o Brigadeiro Valcir fez essa modelagem, assim como fez a modelagem para a criação do nosso Parque Industrial Tecnológico Aeroespacial na Bahia, das dependências da nossa base aérea. Hoje, pela manhã, tivemos uma reunião bastante importante com o governador e com o prefeito e consolidamos, então, os preparativos para a assinatura do acordo de cooperação técnica para a criação do Museu Aeroespacial Paulista. Então, esperamos que em abril, no máximo em maio, assinamos esse acordo de cooperação para que São Paulo, uma megalópole, tenha o Museu Aeroespacial do tamanho da cidade. E é um trabalho aí da Força Aérea, da União como um todo, mas principalmente do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo. É um marco interessante, a reunião foi muito produtiva e sempre dali muito satisfeito, como tenho certeza que também daqui seremos satisfeitos após a nossa apresentação. Senhor Comandante-Geral de Apoio, Tenente Pedro Eduardo Walter Borges Malta, recém-chegado de São Paulo, é o nosso hoje diretor de logística, mas tem uma larga experiência também na condução dos grandes projetos estratégicos da Força, foi quem consolidou o fechamento da aquisição das aeronaves Gripen, das aeronaves KC-390, hoje trabalha na área de logística e terá também uma relação muito importante com a LADA, porque a LADA passa a ser, além das relações primordiais espaciais, também a empresa que vai trazer para a Força novas possibilidades, novos projetos estratégicos, não só na área espacial. E tenhamos dentro da CEPROD hoje um oficial da Força, principalmente por essa relação criada entre o Ministério da Defesa, a CEPROD e a LADA, dentro de todo esse parque industrial que nós imaginamos daqui para frente. Senhores oficiais gerais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, falo aqui do Almirante Trovão, comandante área, assim como o Brigadeiro Macedo, os comandantes da área, nossos generais,
convidados do DSEG, representantes das empresas associadas ao SINT, autoridades militares de segurança pública, nosso comandante da Guarda Municipal, representantes da Base Industrial de Defesa, em nome dos quais cumprimento a todos. Uma alegria muito grande. Vamos iniciar a apresentação falando um pouco do que vem ser essa empresa LADA e quais as relações que nós pretendemos criar com o mundo da indústria. Foi o primeiro grande centro de lançamento, próximo à linha do Equador, foi criado em 65, estamos falando aí de 60 anos. Logo depois de 80, numa conjugação política, como deveria ser, como as coisas acontecem no Brasil, criamos então o centro de lançamento de Alcântara. Tivemos, infelizmente, em 2013, aquele acidente do PLS-1, logicamente reteve um pouco as nossas capacidades, mas tivemos uma retomada documental, de alguns protocolos, principalmente na Estratégia Nacional de Defesa, quando dali começa a se imaginar o nosso PNAE, o Programa Nacional de Atividades Espaciais. Mas até então, os nossos 2 centros de lançamento, seja Barreiras, seja Alcântara, eram utilizados exclusivamente para artefatos militares. Isso, logicamente, dentro de um cenário em que você não tem uma empresa que depende só do nosso orçamento, nós entendemos que deveríamos criar a capacidade de mesclar lançamentos da nossa força, lançamentos nacionais militares, com lançamentos não só nacionais, mas internacionais de empresas. E fizemos então um chamamento público, onde nós elencamos 4 áreas de Alcântara, não usamos a barreira do inferno, e foi realmente um processo de muito sucesso. Eu cito aqui, dentre os lançamentos que nós fizemos, já estamos fazendo com essas empresas, uma que foi um grande sucesso, a empresa InnoSpace, chamamos a Operação Astrolab, o lançamento de um foguete, em 2023, com uma previsão de 6 lançamentos ainda este ano. O que ocorre é que até então, sem a empresa LADA, esses lançamentos eram todos feitos com o preço de custo daquilo que nos custa para o nosso lançamento, mas esses recursos todos eles eram transferidos pela empresa por GRU, por uma guia de recolhimento para a União. E como nós somos totalmente orçamentados, não havia uma transferência de qualquer fração desses recursos para a Força Aérea. Para que os senhores tenham uma ideia de grandeza, essa empresa esteve durante 3 meses e meio em Alcântara, uma cidade pequena, com uma arrecadação baixa, um orçamento também bastante restrito, e ela deixou em Alcântara e parte de São Luís durante esses 3 meses e meio, aluguel de grua, refeição, aluguel de caminhão, contratação de pessoal, hotelaria, restaurante, algo em torno de 50 milhões de reais. Então vejam um valor desse injetado numa cidade pequena, em parte de São Luís, quanto que a cidade muda. E diziam até os funcionários dessa empresa que entre o primeiro dia e o final lá de 100 dias, de 3 meses, a cidade tinha outra luz, tinha outra cor, porque isso foi intensificando o mercado nacional. E nós, nossa parte, o negócio era conosco, era dentro do centro de lançamento, nós não podíamos sequer ter qualquer evento financeiro desta operação. E a partir de agora, com a empresa LADA, nós já podemos subrogar contratos para que a LADA possa, a partir de agora, fazer os contratos e contatos com essa InnoSpace e com tantas outras empresas. Essa empresa LADA, ela é um desejo da Força Aérea desde 2012. Isso foi criado dentro da nossa SUCOMB, que é uma subsecretaria de contratos e convênios, quando se entendia, olhando um pouco do sucesso da Ingeprom, por exemplo, o quanto nós poderíamos carregar atividades espaciais e de negócios para a Força Aérea. Ora encontra o governo mais liberal, e a gente entende muito bem isso, eu também tenho uma visão bastante liberal. Acho que o Estado tem que preocupar mais com saúde, com educação, com segurança, mas há momentos que nós temos que dar o start de uma empresa olhando ela de forma estatal, como foi a Embraer. Carlos falou agora há pouco tempo aqui de Osiris, que cria um avião e depois tem que criar uma empresa em volta desse avião. Se cria uma empresa estatal, empresazinha que hoje se chama Embraer. Então, esses são os desejos que nós verificamos hoje quando criamos essa empresa. Eu ia falar um pouco mais à frente, mas é interessante. Eu fui em julho do ano passado à Índia. A Índia é um parceiro nosso, está no BRICS. Dentro do BRICS, quem sabe, é uma Força Aérea, falando de Força Aérea, que mais se assemelha aos nossos desejos em termos de produção de material de defesa, de valorização da indústria, como eles fazem lá. E o comandante da Força Aérea Indiana, ele, logicamente, ele estudou um pouco da Força Aérea. Ele queria entender como é que nós funcionamos, seja na parte de busca da defesa do espaço aéreo, do nosso controle, mas também da parte espacial. E ele falou assim: Damasceno,
nós éramos vocês há 20 anos atrás. No começo do século, há 25 anos atrás, o nosso investimento, eu vou mostrar, é muito parecido com o de vocês. Nós não éramos nada. Mas criamos uma empresa pública. E esse impulso dessa empresa fez com que nós, na Índia, hoje, estamos colocando artefato na Lua, estamos fazendo o circuito na Lua e pousando na face escura da Lua, lançando veículos com 200 nanosatélites. Tudo isso faz uma empresa. Isso foi em julho. Aquilo me deu um impulso muito grande. Quando voltei ao Brasil, juntando com o alto comando, falei, e agora? Era metade do ano, a gente sabe que esse é um processo que vai para o Congresso, precisa do encaminhamento de um projeto de lei, mas nós trabalhamos muito pesadamente entre julho e setembro. No dia 3 de setembro, então, nós conseguimos, com o apoio do nosso ministro, ir ao presidente fazer o encaminhamento do projeto de lei ao Congresso. Isso foi 3 de setembro de 24. A nossa assessoria parlamentar trabalhou muito forte e, logicamente, tivemos o apoio de deputados e senadores das duas vertentes ideológicas, porque nesse momento todos pensam em país, em Brasil, em desenvolvimento, indústria e soberania. Tivemos órgão relator de um partido mais à esquerda, ora outro mais à direita, na verdade mostrando o senso de brasilidade. E em 28 de outubro nós tínhamos então já vencido a etapa na Câmara e logo em seguida a última reunião plenária do Senado, que passa pelas duas casas, sem nenhum pedido de vistas, na última sessão plenária de dezembro, passamos a empresa no Senado, no dia 2 de janeiro deste ano, ou seja, 4 meses após o encaminhamento do PL, a empresa estava criada. Então vejam que essa criação, ela teve um impulso, teve essa ganância de todos nós, olhando a modelagem indiana, que dá muito certo. Esse é um mercado que todos conhecem, eu vejo que o pessoal da IAP está lá do outro lado e conhece melhor do que eu isso, mas é um mercado aí da faixa de $500 bilhão ano, isso foi o mercado do ano passado, na realidade isso aconteceu, e nós estamos prevendo aí para mais 10 anos a coisa quadriplicar, chegar perto de $2 trilhões. Estamos aí com 500 satélites em 2000, vejam a ampliação geométrica disso, hoje com 12 mil e 2030 100 mil satélites em órbita, quanto nós podemos aquinhoar desse montante. Recebi do Vital outro dia uma matéria que mostra, quando a gente imagina que a disputa vai ser muito complexa, não é bem assim, uma matéria grande dizendo que a infraestrutura de lançamento já nos Estados Unidos hoje, juntando Vandenberg e Cabo Canaveral, já é insuficiente, com aquela capacidade toda. Então vejo aí que nós, com 2 centros de lançamento, nós temos vários slots nos 2 centros, olhando apenas os lançamentos equatoriais. O Brasil tem uma extensão muito grande, nós temos terras militares, para que possamos fazer novos centros de lançamento polares, já estamos até deslumbrando 2 possibilidades. Então vejo o quanto desse mercado nós podemos aquinhoar. Então eu separei aqui 4 campos, na parte de serviço de lançamento, construção de satélites, serviços de satélites e equipamentos de solo. Investimento no setor espacial, e voltando agora naquela relação que eu faço com a Índia em 2020, vejo que a Índia já chegou em 2020 por conta da empresa pública, a $1,3 bilhão. E nós continuamos aí com 40 milhões. Isso a duras penas, por quê? Porque falta realmente um impacto, falta um impulso de uma empresa e graças a Deus a gente tem certeza que dará muito certo e vamos olhar a Índia como um bom modelo a ser seguido. Quanto ao serviço de lançamentos, então, como eu disse, nós fizemos com sucesso o lançamento da Operação Astrolabe, que nós demos o nome a esta operação, mas na verdade lançando um artefato estrangeiro da Innospace. Ficou muito feliz primeiro com a localização do nosso centro, realmente a localização é espetacular, mas principalmente com a capacidade do nosso pessoal em cooperar nesta operação. Como disse, nós temos outros serviços, outros lançamentos dessa empresa e de outras tantas empresas, mas nós faremos a subrogação do contrato para que sim a LADA já possa oferir aí lucros em cima desses futuros lançamentos. Quando nós olhamos e falando apenas dos 2 centros, com essa visão dos nossos lançamentos equatoriais, sem falar dos futuros polares, vejo ali o ângulo de atuação do Cabo Canaveral, nessa cor laranja, e quando nós olhamos aí o ângulo de atuação com extrema segurança da soma da barreira do inferno com Alcântara,
Veja então que espetáculo, né, que possibilidades que nós temos, permitindo uma grande gama, né, um grande eixo de lançamento, e ali, além, todo tão propalado o lançamento equatorial, mas podemos também, já dessas duas bases, efetuarmos os lançamentos polares, né? Então, mas ainda assim, com a advento da LADA e com o mercado, né, tentando abocanhar parte desse mercado, é a nossa intenção analisar junto ao DCTA novas possibilidades, novos centros dentro do nosso país. Considerando agora a parte de construção de satélites e gerenciamento de projetos, então, como se diga, tire qualquer dúvida, né, nós não falamos ainda em criar uma força aeroespacial, somos apenas uma força aérea. Quando é que nós poderíamos imaginar sermos uma força aeroespacial? Quando nós cumprirmos, quando nós palmilharmos 4 famílias de satélites. A primeira delas já está desde 2017 no espaço, que é o satélite geoestacionário, acho que todos conhecem, o SGDC, esse é um acordo, um contrato, um convênio que nós fizemos com a Telebrás. Esse é um satélite dual porque a parte de defesa está logicamente conosco, a parte de imagens, mas nós trabalhamos juntos com a Telebrás para a parte de comunicação, e aí sim ela comercializa essa parte de comunicação. A segunda família é a família de sensoramento remoto, são os satélites que nós adquirimos junto à empresa ICI, uma empresa finlandesa, também já está oferecendo serviços, né? Esses são os 2 Carcarás, Carcara 1 e Carcara 2, são satélites de abertura sintética, já operando muito bem, e nós agora trabalhamos então os requisitos para a terceira família, a família Carcones, que são os satélites óleo. Agora, com o advento da empresa, quem sabe nós possamos já também trabalharmos dentro de uma possibilidade nacional, principalmente pelos sensores. A Força Aérea não vê nenhuma restrição em flexibilizar as capacidades dos sensores, logicamente, quanto mais submétrico, melhor, mas nós entendemos que, às vezes, para atender a nossa indústria, a gente pode começar trabalhando com sensores que não tenham essa acuracidade toda, mas é um bom começo, é bom para os dois lados. Isso desenvolve a nossa indústria nacional com toda certeza. E a quarta família, a família Tigre, é aquela família também de comunicação tática, aquela que nós operaríamos, e aí com uma visão de apoio, principalmente ao Exército Brasileiro, e a Marinha também, em função dos seus fuzileiros, que operam em lugares locados de difícil acesso, e o satélite de comunicação tática, então, cumpriria bem essa missão. Nós entendemos, então, depois de nós palmilharmos, né, que possamos conseguir empresas integradoras da indústria nacional, como Prime Contractor, a LADA, temos essas 4 famílias, quem sabe a gente possa um dia começar a discutir em termos de uma força aeroespacial. Outra questão de comercialização de satélites, essa empresa, então, ela não há dúvida, né, quanto à geração de empregos, arrecadação de tributos, geração de renda, e aí ficava sempre essa dúvida, né, se a empresa ela vai ser uma construtora. Não, a empresa não é uma construtora, a empresa é um escritório, é uma empresa pequena. A nossa ideia é que seja realmente pequena, com 30, 40 pessoas, não mais do que isso. As empresas públicas, via de regra, estão sempre no escopo negativo, como empresas que não dão lucro. Eu tenho certeza que essa empresa ela será um sucesso, assim como a nossa outra empresa, a NAV Brasil, de quem esta empresa é hoje subsidiária. Em 2 anos nós vamos conseguir isolar essa empresa. A NAV Brasil foi uma das únicas empresas que teve lucro no ano passado. Então veja que o trabalho que temos feito de enxugamento, de um trabalho bastante sério, faz com que as nossas empresas elas são de cara, já na largada, empresas não dependentes. Já no campo dos serviços satélites, que hoje chega a perto de 200 bilhões de dólares no mercado mundial, quando nós falamos aqui de ITA, então nós temos uma relação bastante forte. Um dos cursos que o ITA está fazendo lá em Fortaleza é engenharia de sistemas, muito ligado à inteligência artificial. Nessa toada, né, da tríplice hélice, né, onde nós temos academia, a LADA agora entra também no viés na pá da hélice ligada à indústria. Nós vamos fomentar tentativa de permanência desses grandes cérebros, né, ligados à inteligência artificial, à parte espacial, né, no Brasil. Acho que a LADA vai impulsionar muito isso. Não adianta a gente aumentar a nossa capacidade de formação de engenheiros de alto nível quando grande parte deles vai para o mercado financeiro ou vai buscar um mercado fora do país, né? Tenho certeza que essa empresa ela pode ser um belo veículo, né, dessa transição dos engenheiros para a nossa indústria
para a nossa indústria nacional, principalmente na construção de satélites, visando aí a comercialização de produtos e principalmente a venda de serviços aeroespaciais. Quanto à parte de equipamentos de solo também, dentro daquele universo bilionário, trilionário, que é um mercado crescente, né? Nós estamos falando de 200 bilhões de dólares ano de equipamentos de solo. Esse é um mercado que nós ainda não tivemos acesso, né? Por conta do custo disso, né? e da baixa demanda que nós temos hoje nos nossos 2 centros, mas agora o chamamento público, a ampliação dessa capacidade de lançamento dos nossos 2 centros, com a criação de outros centros, valerá sem dúvida a pena a aquisição desses equipamentos para essa exploração econômica, aí, principalmente usando os nossos laboratórios do DCTA. E mais uma vez isso se soma à comercialização desses produtos. Para vocês terem uma ideia, hoje, quando nós falamos de telemetria e rastreio, falando aqui dos 3 centros mais próximos, né, Kourou na França, Kourou francês na Guiana, e os nossos 2 centros da Barreira do Inferno Natal e de Alcântara, no Maranhão, nós temos um contrato hoje, Força Aérea, não a LADA, Força Aérea, com o Kourou, e que nós fazemos, não é um contrato de demanda, é um contrato fechado, para rastreamento dos nossos 2 centros, rastreando os lançamentos de Kourou. Havendo ou não havendo lançamento, este contrato ele existe e é pago com algumas dezenas de milhões de dólares ano. Né? Mas isso é Força Aérea com o Kourou. Esse dinheiro, esse recurso entra para o GRU, é orçamentado. Esse é um contrato que tão logo a empresa abra a sua porta, eu vou dizer qual é a data disso, uma expectativa boa. Subrogamos esse contrato, a empresa já começa também a receber. Então vejam a subrogação, a quantidade de atividades que nós fazemos hoje, ou de possibilidades que vão surgindo, faz da empresa já nascer com toda certeza não dependente. Então essa exploração econômica é bastante viável, bastante clara. Nós temos uma equipe trabalhando, nós contratamos uma empresa de consultoria, a mesma empresa que construiu o desenho da Nave Brasil, que é um sucesso, é a mesma empresa que está construindo esse desenho do plano de negócio, cargos e salários da nossa empresa Alada. O pessoal da Embraer conhece bem, né? Então nós fazemos ali o aluguel, é um aluguel quase que amistoso, porque é a mesma coisa, os recursos do túnel de vento caro, de cara manutenção, mas estamos olhando o Brasil, se é bom para a Embraer, lá é bom para todos nós, né? Mas a Embraer paga o recurso, mesma coisa, GRU, orçamento da União, Tesouro, e nós não temos a cor do dinheiro. Esse dinheiro vai junto com o vento do túnel de vento, né? Não aparece. E agora vamos, mesma coisa, subrogar esses contratos e a LADA vai cuidar da comercialização, não só desse produto, mas de tantas outras capacidades que nós temos. É a mesma coisa, nós temos hoje dentro do DCTA, lá com o Brigadeiro Neubert, nosso IFI, né? Então, na assessoria de patentes, certificação, o IFI ele é reconhecido internacionalmente pela sua capacidade de certificar produtos de alta complexidade e a mesma coisa, né? Via de regra, fazemos por fazer, né? Porque estamos pagando o pessoal a um custo alto nisso, e a mesma coisa, né? A partir de agora, a LADA, né? sem fazer, logicamente, hiperinflação dos preços, né? Mas só em saber que esse recurso vem para a LADA, ela vai colocar o recurso dentro dos programas espaciais, abrir possibilidades para a indústria nacional, é isso aí que nos agrada muito e nos sustenta. Né? Quanto à questão, está aqui o pessoal da segurança pública, né? Então, impactos positivos no setor estratégico, questão do agronegócio, segurança pública, área de saúde, educação, defesa civil. Nós já fazemos muito por isso. Hoje nós usamos os nossos drones atendendo, não o agronegócio, mas atendendo todas as outras áreas, defesa civil, a saúde, fazendo mapeamento de área endêmica, e às vezes o Ministério não pode fazer aquilo graciosamente, ele é obrigado a contratar alguém, não pode aceitar de mão beijada. Então, mais uma vez, nessas áreas todas, a LADA fará esses contratos, esses convênios, fazendo então essa remissão dos antigos contratos, podendo abrir novas possibilidades para todos nós. Como eu disse, repito aqui, né, a LADA, quem sabe, seja aí o seu ponto, a parte intangível mais importante de tudo isso, essa retenção de profissionais qualificados. Essa autonomia em tecnologia crítica, a gente entende que a LADA será aí
também um belo veículo para a manutenção disso. Por quê? Porque com a criação do ITA em Fortaleza, o Sistema S, falando um pouco aqui da casa, né, entendendo da grandiosidade do projeto, já criou em Fortaleza o ISE, que é o Instituto Senai de Inovação, ou seja, já utilizando os alunos do ITA para a permanência deles dentro do negócio, ora energia, ora ciências ligadas a IA e a própria bioengenharia. Né? E quem sabe a gente cria também uma outra engenharia, porque há espaço para mais 2 novas engenharias lá dentro do campus, ligadas exatamente à questão industrial e comercial ligada ao espaço. É uma carência que ainda nós temos. O modelo de negócio, então, assim como nós fizemos a modelagem do ITA, assim como fizemos a modelagem do Parque Tecnológico da Bahia, e como estamos fechando aqui a modelagem do Museu Espacial em São Paulo, com a mesma seriedade, a modelagem também ela já está muito próxima do final, com essa empresa aqui, concessionada que nós contratamos, né? Mas é isso, é fugir deste hoje, deste vermelho ingrato, cobra o preço de custo, não adianta ter lucro, né? Esse lucro não me chega, né? Essas receitas não são revertidas hoje ao Programa Espacial Brasileiro e tudo é GRU, né? E o nosso futuro é este, né? Contratos com essas empresas, como nós já temos contratos, agora é só fazer a subrogação dos contratos da Força Aérea para a LADA, como o caso de Six Launch, Aerospace, Telespace, todas elas já contratadas para lançamentos, notadamente ainda hoje em Alcântara, já estamos conversando com eles para transferir alguns dos lançamentos para a Bahia do Inferno. E esse recurso, então, é pago diretamente à LADA, preço de mercado, não mais preço de custo, e as receitas revertidas aí ao Programa Espacial Brasileiro, quando nós podemos, nesses contratos, até exigir, dentro de uma limitação, logicamente, contratual, que todos os serviços sejam contratados das empresas brasileiras, e isso já tivemos a experiência com a Innospace, e ela viu com muito bons olhos, e assim tem feito, contratando as nossas empresas do mercado aeroespacial. Exploração econômica, vamos buscar agora o capital privado, e o capital privado dentro de uma empresa pública, né? A empresa pública, ela é pública, mas ela é o começo de um caminho para que se torne um dia privado, né? Sempre foi assim. A Embraer nasceu dentro da Força Aérea, não era nada, virou uma empresa pública, passou um momentinho de PPP e hoje é uma empresa que todos conhecem aqui. Quem não tem ação da Embraer está perdendo tempo. Novas fontes de receita, coisas que vão sendo criadas a cada nova visão. Eu tenho acompanhado o trabalho da equipe, né? É interessantíssimo com a quantidade a cada semana de possibilidades de atuação da empresa, possibilidade de arrecadação de recursos. A empresa ela recebe e faz o repasse para a nossa indústria aeroespacial. Quando eu falo isso, sempre vem lá a IAB, né, que é um grupo daqueles que estão se mantendo ali a duras penas, acreditando no que fazem, e a gente faz isso aqui também pensando neles, no crescimento do setor. Então é isso, é somar o Estado, nós o Estado, mais o privado, essa empresa fazendo a conexão do Estado, né, da Força Aérea, do Ministério da Defesa, com o mundo privado, a gente possa somar governança nisso. Por falar em governança, eu não tenho nenhum interesse que seja uma empresa genuinamente militar. Estamos já com currículos de pessoas pesadas que trabalharam aqui nessa casa e que trabalharam na indústria ou espacial, na indústria aeronáutica, com desejo de participar dessa empresa. Isso nos orgulha muito quando eu olho alguns currículos, assim, puxa vida, uma pessoa que eu tanto respeitei, pelo tanto que fez, tanto faz pela indústria, queria trabalhar nessa empresa, porque está acreditando naquilo que estamos fazendo, né?